Dia para todos nós e hoje vamos falar de como que os acordos e os limites impactam a sua e a minha felicidade, porque todos nós, né, queremos ser felizes. Então sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo, a essa live aqui. E para você que está chegando agora, gratidão. Para você que vai ver depois também. Bem-vinda, Sheila, linda! Gratidão, querida. Então vamos aqui, ó, fazer esse entendimento de porquê, né? Como que acordos nos impactam, limites nos impactam, né? E quando isso, né, é um impacto mais comprometedor, isso fere o nosso coração, que é a tônica, né, dessa semana, como preparação aí, ó, pro workshop do dia 5. Então, sejam todos muito bem-vindos, todo mundo, né? Vamos aguardar aqui, ó, um pouquinho o Instagram entregar. E se você que tá aí, ó, puder, encaminhe um aviãozinho que tá aqui embaixo pros seus colegas, pros seus amigos e até pros seus inimigos, né? Todos nós precisamos crescer e evoluir, não é? Todos nós temos qualidades e temos defeitos, né? Temos coisas para aprimorar. Estamos em evolução sempre. Então, aqui, ó, o que acontece, né? Que a gente primeiro precisa compreender sobre essa questão dos acordos, né? Que a gente vive. Então, o que vem a ser acordo? O que vem a ser pacto? O que vem a ser contrato? Maldições, sagas, pragas, né? Tudo isso são formas que a gente vai estabelecendo nas relações, né? Então a gente conversa com fulano, olha fulano, vamos até um lugar assim, assim, tal hora. Você está fazendo um acordo com a pessoa, você está marcando algo, você está sinalizando algo, né? E aí, todas essas coisas que a gente faz têm efeito na nossa vida, né? Por exemplo, existem famílias que são muito marcadas por padrões, né? Então, uma assim que é muito mais mundialmente conhecida, né? São os Kennedys. Eles tinham tragédias, né? Tem famílias que são marcadas por doenças. Tem famílias que têm padrões de comportamento parecido. Tem famílias que têm gosto parecido, né? Então, tudo isso são acordos subliminares que a gente vai fazendo. Tanto pode ser uma coisa mais formal, quanto falado só, ou implícito, né? O formal como que é, né? Então, você tem lá uma estrutura, você vai comprar, fazer um financiamento, tem um acordo escrito, né? Estruturadinho, passo a passo, tem as condições, né? Tem as letrinhas miúdas que você vai descobrir em algum momento para que servir, que você não leu. Então, tudo isso são acordos, são contratos. É aquilo que vai fazer com que a relação caminhe para um lugar A ou para um lugar B. Não é verdade? Se você tem contrato com alguém, né, e você estabeleceu condições, porque ali são condições de relacionamento, não é? E aí, se aquilo mais lá na frente vai dar BO, né, a gente precisa estar atento. Qual foi o contrato inicial? Né? Quem não teve algum problema com telecomunicação? Né? Eu já tive problema com uma operadora, eu contratei X e ela me entregou menos X. Então, assim, não se cumpriu o acordo, né? E isso afeta a minha vida, não é verdade? Né? Então, esses contratos que a gente vai fazendo ao longo da vida, conscientes, inconscientes e subconscientes, mais ou menos, né? A gente não põe ele ali, ó, em on mesmo. Tudo isso vai impactando a qualidade dos seus relacionamentos. E aí isso vai dizer se você vai ficar bem ou não, né? Então, voltando aqui, né? Então, temos acordos, contratos, pactos, né? Que são mais estruturados, tem regras claras. Eu contrato você para entrar todo dia às 8 e ficar até a hora que eu quiser. É um contrato, né?
Você concordou com isso, tá? Então, isso é importante. Você vai mediar a sua vida em função disso. Uma outra forma é assim, você faz um acordo verbal, você tá conversando, e aí fica estabelecido, né? Então, está entendido, né? Ali. E tem aqueles que ficam subentendidos. Ah, mas eu não disse, mas eu achei que você ia fazer. Quantas vezes a gente não entra em enrosco nos relacionamentos por conta deste ponto, né? Então, os acordos, eles são para isso, para estabelecer a saúde dessa relação. E se ela tá saudável, eu vou ficar bem comigo, vou ficar bem com o outro e o outro comigo. Então, é muito importante, né? Aqui, olhar para esses dois últimos. Não que o primeiro não traga também não esteja presente, esse mais estruturado, né? Mas esse que é conversado, né, nos relacionamentos, você está observando as pessoas, qual a relação que elas estão fazendo, como que você está trazendo isso para você? Né? Se você pega a conversa e faz um recorte, você não está tendo o que estava acontecendo para aquilo ser feito ali naquele momento. Isso também é importante, né? Às vezes a gente pega o bonde andando, perdão, e faz um julgamento em cima, e depois isso também faz uma consequência lá na frente. Ai, né? Então, esses acordos são esses relacionais, baseados em emoções que não são verbalizadas, não ficam em on, né? Então, eu fico supondo que fulano, supondo que ciclano. Se eu não coloco isso claro, se não tá claro para o outro, se eu não deixo claro para o outro, como que depois eu ainda quero me queixar, reclamar, né? Cobrar ou ficar triste, né? Então, isso é um aspecto muito importante. O outro ponto, que é linkado, né? Tudo, uma coisa vai puxando a outra. Se você tá percebendo algo ali na relação e você não traz isso, claro, né? Então, você tem uma parceria onde uma pessoa é muito pontual e a outra não. Como que é isso, né? Porque são polaridades muito distintas. Como que vai harmonizar isso? O que vai ficar confortável para um e o que vai ficar confortável para o outro? Aonde se encontra esse relacionamento? Qual é o acordo que vai ser feito para personalidades tão polarizadas, digamos assim? Não são negativas, é que cada um tem um jeito. Um é muito estrito, né? Muito pontual, e o outro muito solto. Então, como que vai ser uma relação de duas pessoas assim, né? O outro não tá nem aí, muito relaxado, né? E o outro mais contido. Qual é o meio termo bom para essa relação? Qual vai ser o acordo que as partes vão fazer para entrar num entendimento ou simplesmente não há entendimento? Isso também é um acordo. Olha, eu não funciono, para mim é violento esse formato. Né? Então, é preciso deixar claro, porque isso vai fermentando dentro da gente. E aí chega um momento que a gente tá com um sapo na garganta, um negócio na barriga, uma tensão generalizada no corpo, que isso vai afetando, a gente vai pondo no nosso corpo, isso vai pro nosso inconsciente. E aí, como que vai fazer? Depois, para dissolver, né? Toda aquela carga que foi construída por um tempo. Né? Às vezes precisa de mais do que só uma conversa, né? Então, essa clareza dos acordos, ela é extremamente importante, seja onde você estiver. É comercial, é pessoal, é íntimo, é familiar também. Porque são pessoas, a família são pessoas, né? Que são muito próximas a nós, mas que são indivíduos. Você tem o seu jeito, sua mamãe tem um jeito, seu papai tem um jeito, a gente está acostumado disso desde pequeno, mas não quer dizer que é bom o tempo todo, por conta desses acordos, né? Então,
é importante porque às vezes a gente faz um acordo subliminar, inconsciente, de papéis que nos machucam, né? Então você entra com o soco e eu entro com a cara. Isso não vai dar bom, né? Mas é um acordo implícito ali. Nunca é uma parte só, né? É a tal da ressonância, né? Se eu tô num lugar, tô me relacionando com alguém que manifesta determinada coisa, eu tenho a minha parte e o outro tem a dele. Então, se eu tô estreitando esse vínculo, eu tô estreitando qual acordo consciente e qual acordo inconsciente, tá? Então, essa questão, né, essa condição para essa clareza, né, de fazer contato consigo, então, para eu dar o acordo para o outro, eu vou ter que saber o que acontece aqui dentro. Para saber se eu concordo com aquilo, eu vou ter que fazer contato aqui dentro, né? Então, para eu saber até onde eu posso ir. Então, aqui entra o limite. Então, acordos pedem que a gente faça uma revisão interna, que a gente faça contato com o nosso interno, veja até onde eu consigo ir, o quanto eu dou conta de dar mais um passo ou não. E aqui expressar isso, né? Porque aqui, quando a gente entra na área do limite, o que acontece? O limite é sim ou não. Não tem muita coisa, né? Ou eu concordo com o que está sendo dito, ou eu não concordo com o que está sendo dito. Ou faz sentido ou não faz sentido. A questão é que muitas vezes nós fazemos inversões. Eu digo não, quando eu devia estar falando sim. Isso se chama egoísmo. Você pode me dar uma mão aqui para fazer tal atividade? Não, você está sobrando tempo. Isso é egoísmo. Estou fazendo um recorte, tá, gente? Lembre sempre do contexto, né? Que vem antes, ali no momento. A gente está sempre fazendo recortes na vida da gente. E quando eu digo sim, quando é para dizer não. Quando eu digo sim para algo e dentro é não, o que acontece? Você perde força. Você deixa de ficar no seu lugar. Você está se colocando na mão do outro. Ele está levando você a fazer algo que você não quer. Você está saindo do seu lugar. Está perdendo posicionamento. Que é o lugar de onde todos os acordos e limites precisam vir à tona. Então, aqui dentro de mim, eu tenho uma posição interna para tal coisa, um limite para essa mesma coisa. Então, posicionamento, né? Então, tudo vai buscando você, né? Se essas questões de acordos, limites e posicionamentos não estiverem nos seus devidos lugares, não vou conseguir ser feliz. Nem sozinho, nem com ninguém. Numa relação onde você não pode ocupar o seu lugar, onde você não está no seu lugar e ainda está egoísta, como que você pode ser feliz? Você não tem estima, você não tem força. Tá fazendo sentido? Quer perguntar alguma coisa? Diga, Sheila, você que é uma mulher que está sempre aí. Nós estamos sempre borbulhando quando estamos juntas. Diga aí, você tem alguma questão? Quer contribuir com algo, né? Então, se no trabalho, né, você fala, hoje eu quero que você ponha essa mesa aqui. A partir de hoje, essa mesa fica aqui. Aí amanhã você fala, mas o que essa mesa está fazendo aqui? Eu quero ela ali. Como que vai ficar cada dia que você chegar para trabalhar e nada vai ser do jeito que você deixou antes? A gente se adapta, mas tem que ter uma consistência, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma maleabilidade, sim. Mas se você tá com alguém que hoje é X, amanhã é menos X, depois é 2X, depois é 100X, você não tem com o que contar. Você vai a partir do que para construir algo?
Ah, a Sheila tá falando aqui que os acordos que vêm pelo campo sistêmico estão lá e não temos consciência, sim. O que são acordos que vêm pelo campo sistêmico? São coisas que eu vou aprendendo na minha infância. Seja bem-vindo. Que eu vou aprendendo na minha infância, né? Então, lá na minha infância, papai e mamãe faziam acordos, papai e mamãe trocavam, né? E todo mundo que estava ali com quem eu me relacionei até os 7 anos. E eu vou fazendo download daquelas coisas, né? A forma como papai e mamãe trocam, os limites que eles se dão, como que eles se relacionam, eles estão felizes ou não com esses posicionamentos. Tudo isso vai impactando o meu ser. Eu vou fazendo download, eu vou registrando. Aquilo para mim é como é a vida. Né? Outro dia eu estava ouvindo o relato de uma pessoa que ela dizia que na infância dela o casal brigava muito, né? E tinham umas coisas muito pesadas entre eles. E ela achava que todas as famílias eram assim. Quando ela foi para a escola e começou a interagir com outras pessoas e percebeu que no lar das outras pessoas não era daquele jeito, ela disse que ela levou um choque, né? Porque no jeitinho dela, aquilo os relacionamentos eram daquele jeito. Então, dentro dela, relacionamento tinha aquele aspecto mais pesado, mais sofrido, mais violento, né? Então, esses acordos vêm passando. Olha, mulher tem uma forma assim, homem tem uma forma assada. Isso a gente herda, assim, do nosso campo sistêmico, porque tá lá e ele atua no nosso inconsciente através do papai, da mamãe, do vovô, da titia, das pessoas que convivem ali com você na sua infância. Você vai introduzindo isso dentro de você. Isso vai te formando, né? Isso vai fazendo com que você perca o contato com você mesmo. Você vai tomando aquilo como verdadeiro. Então, às vezes, a sua dificuldade de fazer os acordos, às vezes não, né? Então, as dificuldades da gente fazer acordos claros, saudáveis, de dar limite nas situações, vem dessas coisas que a gente herdou, que a gente aprendeu, que a gente vivenciou lá na nossa infância. Nasceu lá, né? E isso impacta diretamente a sua felicidade, porque para você, quando você é pequeno, o que acontece? Pai e mãe é tudo, né? Sem eles, você não estaria aqui. Então, gente, papai e mamãe é tudo. A gente tem isso mesmo, né? Essa questão. Oi, Andréia, bem-vinda. Então, a gente tem essa questão de pai e mãe, é uma referência enorme. A gente trabalha com referências na vida inteira. A gente tem que estar olhando alguém que está na nossa frente. Então, eu tô aqui nesse mundo, eu tô sentindo tudo, mas como que eu vou agir? Né? Quem vai me manter? Isso remete ao seu papai e a sua mãe, ou aquele que está ali cuidando de você, não importa quem seja. Então, nessa infância, você vai aprendendo a ser leal, a obedecer aquilo, porque a sua vida está sendo dada mediante tudo isso que você está recebendo. Então, isso é o certo. E para mudar isso depois, se isso não foi bom? Se esse acordo era negativo, se esse limite não era possível de ser dado? Como que você vai soltar todas essas coisas que estão aí profundamente gravadas em você que você tem que ficar repetindo, né? Por isso é tão difícil quando você vai se posicionar hoje, quando você vai fazer acordos mais claros, quando você vai lidar com essa coisa do limite. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade. Porque são padrões inconscientes que, se eu for abrir mão dentro do meu imaginário, eu tenho que ser desleal àquilo que eu recebi na minha infância. Isso não é verdade, né? Amor é amor. Papai e mamãe entendem, mas eu registrei de forma incorreta. Então, você repete aquelas histórias de papai e mamãe, você repete tudo aquilo que você fez download, porque internamente, emocionalmente, isso é difícil
difícil você soltar, porque é como se você estivesse traindo alguém muito importante. E é mesmo, papai e mamãe é muito importante. Mas é um outro momento, mas emocionalmente você ainda tá lá. 95% do tempo, nós estamos regredidos num lugar emocional que a gente não se dá conta. Então, é muito tempo. É como se 24 horas do dia você ficasse meia hora consciente. O resto você está sendo levado. É muito tempo. Não é verdade? Vocês já pensaram nisso? Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, a importância desses acordos e de revê-los. Porque, assim, a criança, ela quer ser leal a pai e mãe, mas o pai e a mãe quer que a gente seja feliz. Bem-vinda, Sara. Pai e mãe quer que a gente seja feliz. Então, você rever esses acordos, você dar esse limite, você se posicionar melhor, não é trair pai e mãe, mas no nosso imaginário fica uma culpa, um negócio assim, meu Deus, né? Então, todo esse contexto que eu estou descrevendo para vocês, ele é baseado numa história emocional lá da sua infância, que você foi atualizando de novo. Cada vez que você tentava fazer alguma coisa diferente, dentro de você ficava assim, nossa, mas, ai meu Deus, papai e mamãe, não consciente, mas uma coisa incomodava. Como que eu vou falar para aquele cara que eu não gosto desse jeito? Uma tortura, ter se conseguir um pouquinho de coragem para chegar lá e falar, não é? Aí quando fala, não era nada daquilo, foi muito tranquilo. E você fala, nossa, era só isso? É. E que o nosso emocional estava no outro lugar, você estava revivendo uma história lá de papai e mamãe, no hoje. Às vezes nem é sua, você só copiou. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu guardar, né? O jeitinho do meu pai, o jeitinho da minha mãe, deixa eu guardar. Por amor a gente faz isso, né? Porque a gente ama papai e mamãe com todo o jeito estragadinho que eles têm, porque eles nos deram a vida, né? E a criança é leal a isso, tá? A Sheila colocou assim, na maioria das vezes só percebemos os acordos que deram ruim depois que aconteceu. E tem gente que nem assim, porque a lealdade está muito grande, né? A questão da sobrevivência está muito alta, né? Quando a pessoa tá apanhando e continua ali naquele lugar, né? A sobrevivência dela, onde ela recebeu isso, né? Ainda tá muito alta, mas num lugar onde ela não fica num lugar bom. É emocional, é puramente o emocional que coloca a gente nesse lugar. Porque a força a gente tem, né? Quem tá passando por coisas difíceis e ainda tá agarrada, aquela força para sair dali é a mesma que você tá usando para ficar nesse lugar difícil, né? Mas a mente, nesse lugar onde ela tá no modo sobrevivência. Ela não vê um pouquinho à frente, né? Ela tá regredida nesse lugar emocional. Então, assim, acordos claros, dar limites claros, se posicionar claramente, andam tudo junto, é tudo uma mesma coisa, né? Por quê? Porque eu estou me conhecendo e aí eu posso, fulano, assim, eu não concordo. Fulano, aqui, vai até aqui. Ciclano, daqui para lá, não. Né? Então, a gente vai deixando claros os nossos posicionamentos, né? Você vai ocupando o seu espaço, o outro pode ficar lá, o outro pode se manifestar, né? Esse acordo, esse limite, coloca você no seu lugar. Olha, entre eu e você é só profissional. Entre eu e você é mais amoroso. Entre eu e você tem uma certa distância, tá? A gente vai se relacionar aqui, nesse espaço. Depois, se a gente aprimorar, a gente se aproxima um pouquinho mais. Então, você vai se desenvolvendo de uma forma saudável na relação, sem precisar se violentar, né? Quando acordos e limites não ficam claros, você começa a se violentar, né? Porque eu só consigo dar limite quando aqui dentro eu sei quando é um sim e quando é um não. É aqui dentro.
né? E aí, quando essas três coisas estão bem alinhadas e alinhavadas, e a gente vai aprendendo a fazer isso, né? Você aprendeu umas coisas na infância, mas você pode soltar aquilo e aprender uma outra coisa. Aí você vai começar a entrar na felicidade. Porque você vai ficar bem aqui dentro, né? Vai ter espaço dentro de você. Oi, Cris, bem-vinda, querida. Vai ter espaço dentro de você para você ser o que você é. Antes disso, você está tentando agradar alguém interno que você copiou. Tem problema copiar alguém? Desde que seja um comportamento saudável, né? Papai e mamãe não tem só coisa ruim, tem hábitos saudáveis, né? Tem virtudes, todos nós temos virtudes e todos nós temos defeito. A gente copia as virtudes e aprende com os defeitos nossos e dos outros. Eu penso assim, né? Todo mundo nos ensina das duas formas, né? Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque essa questão da felicidade é para termos um coração pleno, né? Que troca. Então, são condições para o nosso coração ficar tranquilo e trocar de forma consciente, tomando as decisões a cada momento, conectado consigo. Eu gosto de tal coisa, então eu vou oferecer isso ao mundo, né? Eu vou me colocar no mundo, não vai pesar. Essa outra forma, onde o acordo não tá bom, o limite não tá bom, a posição não tá bom, é pesado, porque você tá fora da conexão com você, com o que você é em profundidade, né? Então, até hoje, você está reproduzindo um passado, porque nós estamos 95% inconscientes. Tá? Então, meu convite para esse workshop é que a gente vá se liberando dessas amarras, né? De acordos, de emoções, de limites, das nossas dificuldades, para a gente ir para esse lugar de mais conexão conosco. Nossa, é isso, então eu posso soltar tudo isso que eu recebi de papai e de mamãe e posso ser eu mesma. Eu mesmo, né? Não existe mesma. Posso ser eu mesmo. Ele é sempre masculino, sempre esqueço. Então, sendo eu mesmo, eu vou poder ser feliz, né? O outro contribui com a minha felicidade sempre. A Sheila, colocar limites se confunde com ser rude. Saber falar também é importante. Então, né? O limite, o seu limite tem que respeitar o limite do outro, né? Falar a verdade na cara das pessoas é falta de educação se ela não quer saber. É falta de percepção. A sua conexão com o outro tá suja, né? Seu canal de comunicação, né? Existe momentos, né, que a pessoa está disponível para ouvir. Antes disso, não adiantar, né? Você vai estar gastando seu tempo, gastando seu saber, gastando você com alguém, né? Então, não funciona, né? A gente, nós somos, né? Pessoas que gostamos do amor. Você pode falar a mesma coisa. Se você fala de uma forma amorosa, isso chega diferente no outro. Acessa mais profundamente, mesmo que na hora não pareça. Isso vai marcar a pessoa, do que você bater. Para você bater em alguém, você precisa saber o que você está fazendo, né? Dentro da minha profissão, o que acontece, né? Eu procuro ter esse cuidado, porque como eu muitas vezes acesso particularidade das pessoas, eu não posso bater na hora errada. Porque eu posso desestruturar a pessoa antes dela estar pronta para passar por esse processo. E aí eu tenho que me responsabilizar por isso, né? E quando eu bato, eu fico junto, porque eu sei o que vai acontecer. Então, eu acompanho o processo dela ir para uma outra estrutura. Isso é muito importante, esse cuidado com o outro. Porque se eu não tenho cuidado com o outro, se eu faço de qualquer jeito com o outro, isso só revela a falta de cuidado comigo, né? Eu só sou com o outro aquilo que eu sou comigo, né? Ainda é uma falta de percepção.
Mas existem casos e casos, a gente tem que olhar. Mas na maioria das vezes, o grosseiro é porque cutucou, né? Aí eu vou e pá também, né? Obrigada, Sheila. Né? Então, aqui convidar vocês, né, para participar mais, né, desse terceiro encontro aqui, desse workshop para curar o coração. Se você tá aqui ouvindo, é porque isso ressoa com você, tem alguma coisa aqui, ó, que tá tocando o seu coração, esse lugar onde você quer se liberar dele, ir para um outro lugar de mais leveza, de mais gostosura, né? Onde você não precise ficar nas repetições de padrões familiares que não acrescentam. Então, é uma limpeza, assim, né? E a gente sempre tá falando, chega para algumas coisas. Se você veio até aqui nesse momento, é porque algumas coisas na sua vida, você tá falando assim, isso basta, você encontrou um limite. E, às vezes, você não sabe dar o próximo passo, então a gente vai junto fazer esse próximo passo. No grupo, isso, inclusive, tem mais força. Né? Então, todo mundo junto, vamos? Vamos, todo mundo vamos dar um passo a mais. Então, no dia 5 vai ser isso, é uma lua cheia, né, em fevereiro. Fevereiro é a energia de você ousar um lugar diferente, de você inovar a sua vida. Então, na lua cheia, o que vai acontecer? O Sol em Aquário, né, trazendo essa energia de inovação, de inovar, de você ir para um outro lugar, de romper com estruturas que não servem mais. E a lua está em Leão. O que é a lua em Leão? É um coração cheinho, né? É esse calor, esse fogo que anima, essa criança criativa, livre, né? Então, a Leão é essa criatividade, é a criança que ama, que se expressa, que brinca, que vive, que é alegre, né? E aí, inovando essa capacidade de ir um pouco além. Então, essas duas energias vão estar se contribuindo e as emoções estão mais disponíveis para serem trabalhadas. Então, no dia 5 é um domingo, todo mundo, em vez de relaxar, vai se cuidar, né? Se você vai passar lá o churrasco lá no final de semana, abre mão um domingo, só um dia, ninguém vai passar mal por causa disso. E você vai se cuidar. Ai, mas tá caro? Não é caro. Às vezes a gente gasta numa pizza 80 mangos, né? Então, vem conversar comigo, se a questão for dinheiro, a gente conversa, a gente negocia, a gente faz um acordo bom para todos, tá? Então, essa não é a questão, a princípio, né? Digamos assim, não é por isso. Essa desculpa não cola, porque às vezes a gente investe em umas coisas que te consome, come demais, bebe demais, vê Netflix, fica lá abundando. Então, faça do domingo um dia útil, lua cheia, né? E todo o clima da lua cheia, ele dura até a próxima. Então, aí, ó, você vai ficar se trabalhando mais um tanto, colocando coisas para caminhar na sua vida, né? Para ir para um lugar melhor, né? Então, é isso, né? Se você tem dúvida, me chama aqui embaixo no direct, me manda uma pergunta, a gente vai conversar. Tem também o grupo VIP, onde eu vou aprofundando um pouquinho mais conteúdos que as pessoas têm, eu vou respondendo dúvidas ali, ó, você tem um contato mais direto comigo. E no Zoom, quem participar dos 2 Zooms, né, vai ter um bônus, que eu vou contar lá pro pessoal que estiver lá no Zoom, né? A gente faz essas coisas, né, gente? É assim mesmo, faz parte da vida, né? A gente aprende a negociar, tá? E uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que não são muitas vagas. Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, eu gosto de acompanhar o processo das pessoas, né? Eu gosto de ter o feedback. Cada exercício que eu dou, cada dinâmica que é feita, eu gosto de saber como foi pra você. Então, se tem muita gente, não dá para eu fazer isso, senão a gente vai ficar vaza depois das 5 horas, né? Então, para ter uma dinâmica interessante, então eu tenho que dar uma limitada na quantidade de pessoas. Mas, venha, né? Entre no grupo VIP, vamos conversar, vamos fazer esse workshop, é para ele te levar para um outro lugar, com certeza. Muito mais leve, muito mais gostoso e de muito mais felicidade, tá? Vamos lá?
Vocês têm dúvidas? Quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então é isso. Amanhã eu vou falar por que o coração partido afeta toda a sua vida, né? Como que é isso? Eu que agradeço, linda. Agradeço a todos vocês. E amanhã, meio-dia, eu tô aqui falando um pouquinho mais dessas questões aí, ó, do nosso coração. Grande beijo. Até amanhã. E no grupo VIP. Gratidão.